Eu era bom de memória, beça. Depois do Covid eu fiquei meio esquecido. Acho que eu tô ficando meio... faltando um pouco de memória. Tem que exercitar, né? Olha o Daniel aqui. Vou deixar a aba no mudo aqui. Qualquer coisa me manda mensagem no WhatsApp quando a aula acabar aqui. Beleza. Mas ali naquele livrinho do que é capitalismo, é bem resumido, né? Então, eu acho que é só aquelas 4 páginas mesmo. Mas é bem, assim, direto, né? Objetivo. E tem aí, não sei se... eu acho que no grupo que botaram o livro todo, né? O livro todo que eu digo do que é capitalismo. Então, tem uma introduçãozinha que fala algumas coisas e tal. Então, quem quiser pode ler a introdução também. Então, 8h05, tem 47 pessoas. Vamos adiantando, né? Então, vamos começar vendo aí se vocês têm dúvidas ou querem comentar alguma coisa com relação ao texto do Max Weber de sexta-feira. Vocês assistiram, deixaram para outro dia? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. É porque se vocês não tiverem dúvida, nós vamos direto para o Marx. Que bom. A ótica de Weber é só para o capitalismo ocidental. Sim, com certeza. É o que tinha. Weber chegou a falar alguma coisa sobre o valor trabalho? Não, não. A linha dele é outra, completamente diferente. Eu só estou usando porque é uma linha interessante, um olhar diferente sobre principalmente as ideias mais marxistas, né? Por isso que o livrinho faz esse contraponto. Então, estou adotando, né, no meio dessa discussão sobre valor trabalho. Até porque na ética protestante o trabalho é bem valorizado, né? A ideia de que quem trabalha vence na vida e tal. Eu marquei a prova de vocês, né? Pro dia 6 de novembro, se eu não me engano, né? O ideal para vocês é que todos os resumos já estejam feitos até lá, né? Porque aí vocês já pegaram a manha, né? Da escrita, dos conceitos. Para vocês mesmo é melhor que esteja tudo feito, vamos dizer assim. Não estão surgindo perguntas aí sobre o Max Weber. São 28 minutos. Quando der 20h10, a gente começa o Marx se não tiver nenhuma questão adicional.
Aí nós vamos fazer o seguinte, mesma coisa da outra vez. Vou colocar um vídeo pré-gravado e vocês vão assistindo e vão formulando as perguntas para a gente, ao final, discutir. No caso do Marx, eu dividi pelo menos 3 aulas. Então, nós vamos caminhar devagarinho ali. E aí, depois que acabar o Marx, provavelmente deve ter mais uma aula aí. De repente o Daniel faz uma revisão com vocês e a gente está apto para a prova. Então, beleza. 8h10, nenhuma questão adicional. Resumo só no final de Marx. Se você quiser fazer antes, não tem problema nenhum. Manda lá para o monitor. Né? Fica tranquilo. Vamos lá, então. Estou em dúvida sobre a bibliografia de Marx. Não tem dúvida. Assim, se você quiser aproveitar aquela do que é capitalismo, ótimo. Se você quiser ler o Capital inteiro, ótimo. Se você quiser ler o Capital resumido, que tem algumas versões, ótimo. É tudo em cima do O Capital, uma crítica à economia capitalista. Mas não é para ver Marx naquele livrinho do Smith, Ricardo e Marx, não. Ali não tá adequado, não. Pode ser só o do Catânia. Se você quiser se aprofundar, vai lendo aí. Tem caminhões de textos na internet. É tudo baseado no O Capital. Beleza? Então vamos lá. Vamos no videozinho da aula hoje, Marx 1. Olá, pessoal. A nossa aula tema hoje é Marx. Vou chamar de Marx 1, porque nós vamos dividir o tema em 2 ou 3 aulas. Né? Marx era um gênio das ciências sociais, da economia, enfim, teve uma importância muito grande em toda a história econômica e social, na literatura, era um rato de biblioteca, né? Uma pessoa que leu desesperadamente e que escreveu também com muita força e muito vigor, muitas vezes com notas de pé de página maior até do que a própria página, porque ele tinha uma ânsia muito grande de explicar, de procurar dar respostas antes mesmo das perguntas, e que desenvolve, não um método exatamente, já que o método dialético que ele usa não é uma novidade, né? Não era uma novidade, e eu já tinha explorado bastante, mas os conceitos econômicos que ele utiliza são conceitos muito próprios. Né? Obviamente, ele bebe nas fontes econômicas clássicas, né? Mas ele tem toda uma terminologia própria. Né? Ele não chama de sistema capitalista, sistema feudal, sistema escravista, mas sim de modo de produção capitalista, modo de produção feudal, modo de produção escravista. Os fatores de produção, terra, trabalho e capital, ele chama de meios de produção. Né? Então, ele tem uma categoria conceitual própria que o diferencia e inaugura uma corrente marxista que tem até hoje trabalhando aí por todos. Ele, de certa maneira, até pelo momento histórico, né, ele, em momento nenhum, vai ter assim um papel relevante no que diz respeito ao papel da moeda e das finanças de uma maneira geral, porque o capitalismo não estava desenvolvido a esse ponto naquela época. Né? A moeda é tratada
geralmente como simples equivalente de troca, né? E o sistema financeiro não tem uma importância que veio a ganhar depois, embora ele tenha previsto, né, que as sociedades anônimas iriam dominar o cenário econômico. Mas, de alguma maneira, alguns alemães, principalmente Hilferd, mais na frente vai desenvolver uma teoria marxista do capital financeiro e outros marxistas vão explorar isso mais na frente. Mas não é o objeto que nós vamos tratar exatamente. O Marx, ele, além de muito original, muito polêmico, né, ele vai tentar passar a ideia de que aquilo que a gente enxerga, né, no mercado é apenas um véu, né, que encobre as relações sociais que vão produzir aquele mercado, aquele véu. Então, assim, caricaturalmente, é como se a gente chegasse num restaurante, né, e o garçom nos servisse o prato, né? Na verdade, a gente não está vendo como esse prato foi cozinhado e como ele foi criado e produzido na cozinha. Lá sim você tem os bastidores, né, do processo de produção. Então Marx vai trabalhar muito mais nesses bastidores, muito mais no entendimento do processo de produção capitalista do que propriamente naquilo que se enxerga, naquilo que se chama de mercado. O Marx também é muito conhecido pelos seus textos políticos, né, principalmente o Manifesto do Partido Comunista, né, mas nosso enfoque vai ser muito mais no sentido de compreender como ele via o capitalismo, né? E para isso nós vamos fazer, de forma bastante resumida, né, uma passagem pelo Capital, né, o seu livro clássico, O Capital, 2 pontos, uma teoria crítica da economia capitalista. Então, o livro é um livro muito grande. Na edição brasileira, por exemplo, são 6 volumes, de 400, 500 páginas. Então, é um livro muito grande, mas nós vamos fazer um resumo bem resumido, mas importante para compreender, né, como ele vai desvelando a questão da produção de riqueza pelo trabalho, né, e vai valorizando essa produção de riqueza, o trabalho, mas também, né, a forma peculiar de conseguir, de obter essa riqueza, né, e a apropriação que é feita dessa produção por uma classe específica, capitalista, né, traduzindo a ideia dele de que a história da humanidade é a história das lutas de classe, onde sempre tem uma classe explorando uma outra. Então é nesse pano de fundo que nós vamos trabalhar a ideia de Marx. E para que a gente inicie, né, essa ideia, né, essa forma de abordar, Marx escolhe como primeiro capítulo, né, a mercadoria. Ou seja, esse primeiro capítulo, a mercadoria, vai traduzir, consubstanciar, né, tudo que está na origem, na característica fundamental do capitalismo e que está associada à sua forma de produção, né? Então, no capitalismo, o modo de produção capitalista, ele se caracteriza basicamente por 3 pontos. O primeiro deles, a propriedade privada dos meios de produção, né, que é a retenção da propriedade nas mãos de uma classe específica, a classe capitalista, né?
a produção através de divisão social do trabalho, ou seja, cada um tem um papel específico no processo produtivo, né, e contribui para a produção geral, né, daquela sociedade. E, em terceiro lugar, a sociedade voltada para a troca, ou seja, ninguém produz para o seu próprio consumo, ou não necessariamente produz para o seu próprio consumo, mas para trocar. Então, essas três condições características do capitalismo permitem que se produza mercadorias. É muito importante que vocês entendam a diferença fundamental entre mercadoria e natureza, né? Aquilo que o homem não toca ou não tocou é natureza, né? O ser humano é o único ser da Terra que não apenas interage com a natureza, mas a transforma, né? E nesse processo de transformação, o DNA capitalista já embute a ideia de transformação, sempre que possível, em mercadoria. Existe uma tendência capitalista a transformar tudo em mercadoria. Então, embora do ponto de vista ético se possa discutir se tem sentido vender órgãos humanos, por exemplo, droga ou qualquer outra coisa que eticamente é condenável, né? Do ponto de vista estritamente capitalista, não existe isso. Tudo que ele puder, ele enquanto modo de produção, transformar em mercadoria, ele o fará, né? Destruindo mercados para recriá-los de outra forma, destruindo produtos para recriá-los de outra forma, desde que se proponha a se transformar em mercadoria. Mercadoria no sentido de que ele é produzido com propriedade privada dos meios de produção e apropriação do excedente pela classe capitalista, divisão social do trabalho e troca. Com esses requisitos, Marx passa a trabalhar a questão do valor das mercadorias, né? Como é que se define o valor das mercadorias? E aí Marx vai fazer uma distinção muito interessante. Ele vai nos mostrar que toda mercadoria tem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né, um valor de uso e um valor de troca, né, como se fossem duas faces da mesma moeda, né? Toda mercadoria possui simultaneamente valor de uso e valor de troca. O valor de uso de toda mercadoria, ele é dado exatamente pela sua utilidade. Ou seja, por que você adquire uma determinada camisa? Você adquire porque aquela camisa tem utilidade para você. Por que você adquire uma determinada caneta? Porque aquela caneta tem utilidade para você. Por que você não adquire determinados produtos, muitas vezes? Porque não tem utilidade imediata para você, ou nunca terá utilidade para você. Então, a utilidade é fundamental para as mercadorias serem demandadas, serem procuradas, né? Mas por que ela não pode ser também um requisito para o valor de troca? Porque a utilidade ela é muito subjetiva, né? Inclusive no tempo e no espaço. Você imagine, uma máquina de escrever, por exemplo, já teve uma utilidade muito grande. Hoje em dia, com o computador, a utilidade da máquina de escrever é muito pequena, né? Um long play, né, era um disco que tinha uma utilidade muito grande. Hoje em dia, as pessoas ouvem música muito mais por MP3, MP4, né, enfim, digitalmente. Então, no tempo, as mercadorias sofrem uma modificação nos seus valores, né, que não pode ser
medida de troca, né? Agora, tem gente que até hoje tem máquina de escrever, tem LPs, né? Mas é uma questão muito subjetiva, né? Como é subjetivo também na questão do espaço, né? Você pode oferecer, por exemplo, gelo para vender no Polo Norte, no Alasca. A utilidade daquilo vai ser muito pequena, porque o gelo é abundante naquela região. Em compensação, no meio do deserto do Saara, ele tem um valor enorme, né? Então, fica claro que dependendo do tempo, do espaço, né, ou da característica específica de cada pessoa, o valor, utilidade é variável, né? Ele está muito mais voltado para a demanda individual, para o processo mercadológico em si, do que propriamente para explicar como se dão as trocas, né? Porque tem uma questão que é fundamental. Como as mercadorias se trocam, né? Em que proporção elas se trocam. É óbvio que eu posso dizer assim, não, eu troquei um picolé por uma bicicleta. Tudo bem, você, numa questão individual e por diversas razões, você pode trocar um picolé por uma bicicleta. Mas é óbvio que ela não tem um sentido, essa troca não tem um sentido social, porque as trocas, do ponto de vista social, elas se dão por equivalentes, né? E, obviamente, um picolé não equivale a uma bicicleta, né? Então, é preciso que haja uma relação de troca entre as mercadorias que seja compreensível, né? E estabeleça o básico que é: as trocas se dão entre equivalentes. Nessa sociedade que produz com divisão social do trabalho, que produz para a troca, as trocas precisam se dar sempre por equivalentes. E Marx vai mostrar que, embora as trocas se deem por equivalentes, o processo de apropriação, o processo de exploração existe, mesmo no capitalismo, onde as trocas se dão entre equivalentes. Então, se é assim, como é que as mercadorias se comparam? Como é que elas se trocam, né? Como é que eu posso entender que eu preciso de 10 cadeiras para trocar por um casaco, né? Ou que eu preciso de 200 casacos para trocar por um iPhone, né? Ou como é que eu troco 150 iPhones por um automóvel, né? Ou N toneladas de manteiga por um tanque de guerra. Enfim, todas essas combinações de trocas, elas têm que ter uma relação entre si, que não pode ser a subjetividade do valor-utilidade. Então, Marx vai tentar definir, vai definir o valor de troca como um valor decorrente da quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria. Então, isso tem que ficar na cabeça de vocês o tempo todo, né? Isso tem que ficar perfeitamente inteligível e, assim, acordar de madrugada para pensar nisso, né? Parar nas horas mais prazerosas para pensar nisso. Ou seja, quando eu perguntar como é que se determina o valor de troca das mercadorias, em uníssono vocês têm que responder pela quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir. Então, como é que se determina o valor de troca das mercadorias? Pela quantidade de trabalho socialmente necessária para produzi-las. Isso é fundamental. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender nada, né? E por que a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir? Porque não é o fato de um trabalhador ser mais lento ou ser mais rápido, né? Não é o fato de uma empresa ser mais bem estruturada do que outra que vai determinar a quantidade de trabalho. Essa quantidade de trabalho é socialmente determinada, né? É a quantidade de trabalho em função
da produção vigente naquele momento, naquela civilização, naquela nação. Então, é a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir. E por que a quantidade de trabalho? Exatamente porque o trabalho, né, que é a intervenção do homem na natureza, que é a intervenção do homem nos processos produtivos, é a única coisa que está presente em todas as mercadorias. Não há mercadoria que não tenha trabalho, né? Ainda que seja o trabalho, por exemplo, de cercar um campo, né? O trabalho de mandar um homem à lua, enfim, não importa qual é o trabalho, né? Um trabalho só dito intelectual, né? Já que todo trabalho é intelectual, porque sem intelecto não se faz trabalho, mas é importante vocês entenderem que só o trabalho está presente em todas as mercadorias e, portanto, só o trabalho pode ser medida de troca nesse processo em que se produz com divisão social do trabalho e meios de produção nas mãos de uma classe específica, a classe capitalista. Então, se nós temos o valor de uso e o valor de troca, nós temos presente que pessoas produzem para trocar e pessoas demandam para sua satisfação através de um processo onde as pessoas trabalham para produzir algo que lhes garanta a possibilidade de, com esse trabalho, adquirir aquilo que ele precisa, mas não produz. Na verdade, o que o Marx está tentando mostrar de maneira clara é que o que se troca é trabalho abstrato. O que eu troco é trabalho por trabalho, quantidades de trabalho socialmente produzidas por quantidades de trabalho socialmente produzidas. Materializadas como? Em mercadorias que detêm utilidade. Então, quando eu troco uma mesa ou algumas mesas, né, por uma geladeira, eu estou trocando trabalho humano por trabalho humano. Materializado em quê? Em mesas e geladeira. As quantidades são proporcionalmente as mesmas quantidades de trabalho, mas, obviamente, os objetos são diferentes, as utilidades são diferentes, mas as trocas se dão entre equivalentes. Então, isso é fundamental vocês entenderem, porque quando eu troco uma mercadoria diretamente por outra, por exemplo, né, na forma de escambo, né, uma mercadoria ela se troca pela outra de tal forma que os valores de troca são iguais, quantidades de trabalho socialmente necessárias para produzi-las de forma equivalente. Porém, eu troco por quê? Porque a utilidade é diferente para cada uma. Mesmo valor de troca, diferentes valores de uso. Certo? Lá no livrinho vai estar M-M', ou seja, mercadoria versus, né, o traço, mercadoria linha. Mercadoria é diferente de mercadoria linha nos seus valores de uso, mas exatamente iguais em seus valores de troca. Então, quando eu troco diretamente as mercadorias, eu as troco pelos seus valores de troca equivalentes, valores de uso diferentes. Então, essa diferenciação, ela é fundamental porque ela, como eu disse um pouco antes, ela está presente em todas as mercadorias. Todas elas têm simultaneamente valor de uso e valor de troca, né? Então, essas trocas vão se dar, se combinando entre diversos valores, trabalhos humanos que vão sendo trocados, né, e que são absolutamente iguais. Ou seja, trabalho humano é trabalho humano. Eles vão sendo trocados nas suas quantidades por diferentes utilidades. Entendeu?
o Marx começa sem usar o dinheiro exatamente para que você possa entender, né, que está trocando o trabalho humano por trabalho humano diretamente, ainda que materializado de forma diferente. Está claro isso? Bom, então nós podemos tentar ou iniciar, né, a introdução da forma dinheiro. Né? O dinheiro também não é uma obra divina. Né? O dinheiro é uma obra humana. Né? Assim, podemos fazer um parênteses para dizer o seguinte: talvez a primeira mercadoria dinheiro, né, que se tem conhecimento, seja o sal. E por que o sal era uma mercadoria dinheiro? Porque o sal, há muitos anos atrás, permitia a conservação dos alimentos. Então ele era de uma utilidade universal. E com isso, ele acabava se tornando um bom meio de troca. Por quê? Porque a troca direta é muito complexa. Né? Eu preciso ter uma mercadoria em quantidade adequada e encontrar alguém que tenha a mercadoria e a quantidade adequada do que eu quero e que queira, ao mesmo tempo, aquilo que eu tenho e na quantidade que eu tenho. Né? Então, é um achado muito difícil. Né? O capitalismo teria tido muita dificuldade de se desenvolver dependendo dessas trocas diretas. Né? Então, o sal foi se tornando uma espécie de equivalente geral, né? Porque ele permitia exatamente que qualquer pessoa poderia trocar o seu produto por sal, porque ele não apenas tinha utilidade própria, como ele sabia que muita gente aceitava o sal também. E, portanto, era fácil dele fazer a troca seguinte por outra mercadoria. Então, o sal foi se tornando uma espécie de equivalente geral, meio de troca importante em algumas civilizações. Teve civilizações que tentaram usar animais, mas os animais não são próprios para esse tipo de mercadoria. Primeiro, porque tem uma vida útil. Segundo, que dificulta, dificulta o partilhamento, o troco. Né? Então, não adianta eu, por exemplo, pegar um animal e, na hora de dar o troco, partir as pernas dele, né, as patas dele, o pedaço do seu próprio corpo e dar de troco, porque ele não será mais um animal na forma necessária e compreensível. Então, o que acontece? Também não é um bom instrumento. O próprio sal, né, ele tem dificuldades também de conservação. Né? Então, se você começa a acumular muito sal, daqui a pouco você pode estar, vem uma tempestade, né, uma situação adversa, e você, de repente, não tem mais nada, porque o sal se dilui naquela água, naquela situação natural. Né? Então, a mercadoria dinheiro, ela não basta ser aceita universalmente. Ela tem que ter reserva de valor. Né? Ela tem que ter a capacidade de se manter como reserva de valor. E isso vai trazendo situações em que, principalmente, o Ocidente vai começando a usar os metais preciosos, né? O cobre, o ouro, a prata, né? Que são metais que têm uma boa reserva de valor, né? Que facilmente são partidos, uma vez aquecidos, né? Dá para fazer pequenas unidades e grandes unidades,
ele possui a capacidade de você forjar e, portanto, criar marcas naqueles metais e, portanto, ele vai se tornando uma excelente mercadoria dinheiro. Né? Além disso, nós temos aí, né, e vigorou durante muito tempo a mercadoria dinheiro, né, na forma de metais. Depois, a civilização viu que poderia ter os metais guardados, principalmente o ouro, né, e uma representação desses metais na forma de papel moeda. Isso vigorou durante muito tempo, até hoje vigora a forma dinheiro, né? Os países têm as suas moedas nacionais, mas já está também ficando superado, né? Cada vez mais a mercadoria dinheiro tem sido eletrônica, né? Você já paga por aproximação de celular, você já paga por cartão, você já paga por diversas formas, que não propriamente de dinheiro físico, né? Então isso também está se transformando. Mas o papel fundamental no processo original de troca do dinheiro era o quê? Permitir que uma mercadoria seja transformada em dinheiro e com esse dinheiro seja adquirida outra mercadoria. Então aquela equaçãozinha M traço M', né, mercadoria por uma mercadoria diferente, dá origem à equaçãozinha M traço D, dinheiro, traço mercadoria linha. Lembrando que isso não modifica a regra geral. As trocas se dão entre equivalentes, mercadoria por dinheiro, mesmo valor de troca, diferente valor de uso. Dinheiro, mercadoria linha, mesmo valor de troca, diferentes valores de uso. Certo? Isso é fundamental que fique claro para vocês. Por hoje é só. Na próxima aula, nós continuamos a partir do dinheiro. Muito obrigado, boa noite. Então, Ô, Bené, oi. é porque eu escrevi, só que eu acho que você não leu. Eu li, Como eu é li. que, É tipo... que eu estou esperando para responder. Acabando o Ah, vídeo, tá. eu ia responder. Posso falar ou você quer Posso... falar mais? Pode falar. Não, Obrigada. então, foi bom você ter perguntado isso, né? Primeiro, assim, você imagina se naquela época alguém estava preocupado com marca, né? Marca é uma coisa, assim, bem, para ter um valor, né, bem posterior, né? Mas, de qualquer maneira, a pergunta é interessante pelo seguinte. Veja bem, o Marx não nega as flutuações de mercado, basicamente em função de quê? Do valor utilidade, né? Se as marcas conseguem criar em você a sensação de que a utilidade de um iPhone é muito maior do que a de um outro smartphone, né? Maravilha, você vai pagar mais por isso. Mas isso está dentro do âmbito de quê? Do mercado, está dentro do âmbito daquele prato feito. Ele está analisando a cozinha, ele está analisando o processo de produção que dá origem à produção de smartphones. Então, na origem, né, assim, trabalho por trabalho, eles têm o mesmo valor, né? Embora, eventualmente, no mercado, aí não é valor, é preço. No mercado se pague mais ou menos, né? Pode ser que daqui a um tempo o iPhone saia de moda e outro celular ou outro produto, substituto do celular, jogue o preço disso lá embaixo, entendeu? Uma outra marca venha substituí-lo, um chinês desse aí, né, que já está doido para pegar a marca. Então, o lugar da marca, né?
Vocês viram hoje a discussão aí que já está surgindo, né, pelo 5G, né? Os Estados Unidos expulsando os chineses. É muito interessante porque eles dizem assim, se deixarem os chineses montar a rede, eles vão ter acesso aos dados de vocês, né? Então ele já está dizendo que quem quer que seja, se for o chinês ou se for ele, vai ter acesso às informações estratégicas brasileiras, né? Então ele só está dizendo o seguinte, escolha quem que vai ter acesso às informações estratégicas de vocês, né? Então é uma loucura. Mas nada disso tem sentido. Na verdade, você tem que deixar a concorrência, né? Bota aí o equipamento chinês, o americano, e quem for mais eficiente, maravilha, né? O acesso à informação não vai ser função dessa tecnologia em si. Vai ter acesso porque está tendo capitalismo de vigilância aí. Mas, enfim, o processo do Google é parecido com isso. Pois é. Então, assim, uma coisa é o preço de mercado, né? Que é o valor-utilidade. A outra coisa é a troca de trabalho humano por trabalho humano, entendeu? Que é a base, né? Você vai ver que o preço dos smartphones, em geral, né, eles são maiores, por exemplo, do que o preço de um telefone celular que não é smart, né? Aí a diferença é bem grande, né? Porque tem muito processo de trabalho embutido num smartphone, né? Então, você vê até a bateria, né, do smartphone acaba muito mais rápido do que um telefone puro, porque ele não tem muitas funções, né? O smartphone não, ele é um celular, um computador na sua mão, né? Deu para entender? Hein, Gil? Obrigada, muito obrigada. Então, vamos lá. Em relação a pedras preciosas, o trabalho socialmente contido é muito alto, por isso o valor leva-se em conta a escassez. E isso mesmo, para você conseguir, né, obter aquelas pedras preciosas, o trabalho é intenso, né? Por isso que elas valem. Agora, pedra de rua que você acha à vontade, não tem trabalho nenhum, vale pouco. O Marcos, então, para Marx, valor e preço de mercado são conceitos distintos, exatamente. Valor é o processo de formação, né, das trocas, né? E preço é aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Ele não está preocupado com o preço, né? Ele está preocupado exatamente com as relações econômicas e sociais que dão origem às mercadorias enquanto produção do trabalho humano. Em relação a pedras preciosas, o trabalho socialmente contido é muito alto, por isso o valor leva em conta a escassez da mercadoria. Isso já vimos ali, né? Repetiu. Pode-se dizer, então, que Marx acredita que as coisas possuem um valor objetivo, baseado no valor social e não subjetivo. Isso. Contém simultaneamente os dois valores, tá certo? O valor de troca, que é, vamos dizer assim, objetivo, né? É a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir, e o valor subjetivo, que é aquele da utilidade que cada um dá à mercadoria. É simultâneo. Eles têm o tempo todo os dois valores. A mercadoria tem o tempo todo os dois valores. Se você não conseguir fazer essa diferenciação, você não vai conseguir entender lá na frente a questão da mais-valia. Ou mesmo a questão de como o trabalho gera valor, né, que foi o que o Adam Smith pescou, mas não soube explicar, porque ele não diferenciou o valor de troca
do valor de uso. Então, ele ficou preso naquela questão de trabalho contínuo, quando, na verdade, a utilização é uma coisa, né, e a troca é outra coisa. Como Marx vê o cálculo do valor-trabalho para produzir uma mercadoria similar, mas em condições diferentes. Isso é socialmente necessário para produzir, né? As condições sociais da China, né, e do Brasil são diferentes. Então, teoricamente, você tem que analisar o valor trabalho, o valor de troca, em função das condições de produção. Não por uma questão de imposto, né? Isso aí é preço, né? Depois de produzido, o governo bota lá uma taxação, cada um vai ter uma taxação diferente, né? Mas, obviamente, vamos dizer assim, a função de produção, a forma como você organiza a produção é socialmente diferente, né? Quer ver uma coisa interessante? A maioria dos países ditos grandes, né, eles vinham ao longo do tempo se livrando da produção em si industrial e cada vez mais investindo não só em marcas e tal, mas em design, né? Ele projeta o produto, enfim, e manda produzir na Indonésia, no Vietnã, no Brasil, e seja lá onde for, né? Muitas vezes até num processo mais partido. Eu volto nisso daqui a pouco. Mas, fundamentalmente, saindo um pouco da produção industrial. Agora, o que aconteceu? Quando os países precisaram de respirador, de produtos médicos para combater a Covid, quem que tinha? Quem tinha era o chinês. E agora? Todo mundo vai ter a preocupação de ter capacidade de produzir esse tipo de coisa? Ou não? Vai ficar na mão do chinês? Essa é uma pergunta interessante, entendeu? Então, o processo produtivo, ele traz vantagens estratégicas, mas também você ficava com aquelas fábricas sem necessidade, né? Era um peso, né? Então, isso tudo conta. Vou voltar, então, para falar do processo produtivo, que eu falei que voltava depois. Alguns produtos, né, principalmente os maiores, assim, tipo avião, né? Hoje em dia, como é que ele produz? A Embraer, ou a Boeing e tal, desenha e sai contratando em cada país diferente um pedaço do avião. Então você vai montar a fuselagem, você vai montar a asa, você vai montar o motor, você vai montar as poltronas, você vai montar, enfim, cada pedacinho. Aí depois todo mundo entrega, no caso para a Embraer monta, vende e com esse dinheiro paga esses fornecedores todos. Quer dizer, não tem um lugar que produza o avião. O avião é produzido no mundo, em vários países, cada pedaço num lugar. Apenas a concepção e o processo de colocação no mercado é da Embraer, no caso, né, do nosso exemplo. Então, esse processo produtivo ficou muito diversificado, né?
Então, essas condições sociais de produção, elas vão se tornar cada vez mais assim, uma condição global, né? E não particular de cada país, entendeu? Vamos lá. Trabalho. Bom, já respondi. Antes de terminar a sua aula, mostre o seu estúdio para gente. Beleza. Essa Giovana não é mole. Haveria alguma forma de calcular esse valor social das coisas? Sim, é possível até calcular. Mas olha só, isso não é o mais importante, né? O importante é vocês entenderem que, do ponto de vista teórico, né, existe uma concepção sobre o valor e o que gera a riqueza. Agora, as condições e o valor social das coisas em cada lugar, você pode fazer esse exercício. Fica lá com um cronômetro, e as fábricas têm cronômetro. Ele quer saber, por exemplo, para eu montar um automóvel, quanto tempo eu levo, né? E tenta reduzir o tempo todo, né? Como um recorde do nadador, do corredor, etc. Então, a produção é muito medida, né? Não é uma coisa sem controle numérico, entendeu? Mas aí vai para aquela coisa de mercado, né? Na verdade, ele está interessado, enquanto empresa, né, na fábrica, por quanto produz, por quanto vende, qual é a diferença, né, lucro e tal, né? E não se teoricamente qual é o valor social daquilo e tal. É apenas uma construção teórica para entender como é que as coisas se conformam, né? Como é que elas se trocam, como é que elas... qual é a relação entre elas, entendeu? É nesse sentido. Vamos lá. De que forma o valor de troca contribui para formar o preço? Isso, então, dessa forma, né? Ele cria relações, né? E o preço flutua um pouco acima ou abaixo daquelas relações padrão, né? Quando vocês vão fazer pesquisa eleitoral, por exemplo, o cara não diz lá, tem tantos por cento, 3% para baixo, 3% para cima e tal. Então, essa relação de valor de troca, ela vai dar assim como se fosse uma média, né, um valor padrão, e o mercado, pela sua subjetividade, né, demanda, oferta e tal, vai fazer com que esse preço flutue. Não? Isso apresenta o conceito de fábrica global, muito presente com o avanço da globalização, avanço nas comunicações e transportes. Isso aí mesmo. Qual seria a linha de raciocínio marxista para explicar o alto preço de artefatos históricos que foram produzidos de forma simples em suas épocas? Não tem, né? Isso aí é mercado, né? As pessoas valorizam, né, dão uma utilidade àquilo, muitas vezes nem tem utilidade a não ser a subjetividade, né? E tudo bem, mas isso não é a exceção, vamos dizer assim, que confirma a regra. A regra capitalista não é esses objetos históricos, raros e tal. Até porque tem um monte de produto histórico que não vale nada. Aliás, a maioria. É um ou outro que você diz assim, pô, isso aqui é do cacete porque é de não sei quanto antes de Cristo e tal, ou antes de Maomé, ou antes de Buda e tal, mas não é um produto ou outro, né? Não, mesmo assim, dentro de um mercado restrito, né? A Giovana ali que está rindo, morrendo de sono e tal, não quer comprar nada disso, ela quer comprar o iPhone e tal, entendeu? Esse aqui é o X da questão, entendeu? É o que
está gerando valor para valer, está movimentando o mundo. Então, é meio que uma convenção social média, que varia de acordo com outros fatores externos. Então, é isso aí. A Giovana, quero mesmo, não é o velho vintage. É isso aí. Levando-se em consideração o valor de um produto como quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir, como ficaria o posicionamento da concorrência? A concorrência vai se dar onde? No mercado. Né? É no mercado que se estabelece a concorrência. O Marx não nega o mercado. Pelo contrário, né? O Marx, por trás de grande parte do raciocínio dele, está a lei da oferta e da procura. Ele nem entra nessa discussão. Né? Ele não está preocupado com isso. A questão dele é anterior. É como é que a sociedade se organiza para levar produto para o mercado. Essa que é a questão. Depois que está lá, se virem, entendeu? A Maria Isabela riu aqui. Samuel, os objetos estariam ligados à ideia de fetiche, então. Sim, com certeza. Objetos históricos, né? Os históricos e os não históricos. Do ponto de vista do fetiche marxista, né? Todas as mercadorias no mercado estão sob a égide do fetiche, porque elas só representam, né, as relações de produção que elas escondem. O senhor não acha que Marx não considera processos colonizadores? De fato, a potência industrial de países considerados desenvolvidos não se deu também por séculos de expropriação de países sul-americanos e africanos? Vamos dizer assim, os marxistas, né, foram muito mais fundo nessa questão do colonialismo, né, do imperialismo e tal, aí, principalmente Rosa de Luxemburgo, o próprio Lenin, né, e outros. O Marx não estava ainda muito preocupado com essa questão. Né? Ele estava vendo uma situação, primeiro, né, a exploração do homem pelo homem, organizado de uma forma distinta dos modelos que antecederam, seja várias sociedades que ele pesquisa, pequenas sociedades africanas, asiáticas, etc., seja o escravismo, seja o feudalismo e tal. Né? Então, a regra é, o capitalismo veio sofisticando a forma de exploração de uma classe pela outra, mas mantendo a regra básica de exploração de uma classe pela outra. E ele se apercebe, né, e escreve, né, que na tendência capitalista, né, eu diria, aí não é ele que diz, né, que no DNA capitalista já está a expansão, vamos dizer assim, em todas as direções. Né? Aquela coisa do capitalismo transformar áreas não capitalistas em áreas capitalistas. Né? E, portanto, levar a dominação para essas áreas, né? Não capitalistas, que ele transforma em capitalismo. Né? Então, isso ele enxerga. Assim, seja nos países que foram colonizados, como até, sei lá, hoje, que estão tentando colonizar Marte, Lua, não sei o que e tal. Entendeu? É com o objetivo de quê? Transformar em mercado capitalista. Ou para o fundo do mar, né?
transformar em mercado capitalista. Lá encontrar o quê? Matérias-primas e lugar para colocar produto capitalista. Tá? Um serviço também é considerado uma mercadoria? É. Obviamente que a estrutura industrial, né, é a que era de maior valor agregado naquela época, né, e a que produz mercadoria física, né, essencial, pelo menos durante esse período todo e mais alguns para frente, para a geração de riqueza, de valor. Né? Mas, obviamente, hoje em dia, os serviços estão gerando muito mais valor do que as mercadorias físicas. Né? Mas, sem as mercadorias físicas, o serviço não sobrevive. Entendeu? Até porque, como é que o dentista vai fazer alguma coisa se não tiver amálgama, motor, alicate, enfim, uma série de produtos que o dentista usa, né? Embora eu diga sempre que esse mercado odontológico é muito primitivo, né? Você olha para aquela mesa do dentista assim, parece que, né, aquelas coisas de tortura, né? Então, só de saber que vai no dentista, você já começa a sofrer, né? Então, é um terror, é isso mesmo. Eles podiam fazer uma revolução tecnológica ali, né? Vem um raiozinho sem você notar, nem ver, nem sentir, e consertar tudo e tal. Mas eu não vou pegar essa fase, vou sofrer ali. Mas tratou sobre, mencionou a acumulação primitiva e falou da extirpação do processo. Perfeito. Quando Marx fala da acumulação primitiva do capital, ele fala do processo de colonização. Isso, que se dá tanto ali mesmo, né, a exploração do próprio, como da colonização fora do próprio território, né? Sobe um pouquinho que eu... Um terror, isso mesmo. Aquele ferrinho, só de lembrar, o barulho chega a dar nervoso. Eu sempre falo para o dentista, doutor, me dói, aquilo é tortura. Isso aí. Temos aqui os futuros dependentes de drogas. Deus é mais. Esse negócio de dormir não rola, tenho medo. Tem medo de dormir, pô? Não tenha medo não, dormir é bom. É importante. Beleza, galera. Então vou fazer o seguinte, vou tentar filmar aqui um pouquinho do estúdio para a Giovana não ficar nervosa. Mas Eba! como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí eu não tenho esse conhecimento não, Bené. E me tira uma dúvida também. Como é que você fez para essa câmera dar esses closes em você? Porque do nada você tá longe e dá um pá, close, entendeu? Achei o máximo. É porque tem uma pessoa me ajudando, entendeu? Ai, que chique! Por Bené enquanto. tá com uma super produção. Quem é Globo, quem é Record, rapaz. Por enquanto tem uma pessoa me ajudando, mas com a promessa de me ensinar esses truques todos para eu me tornar independente, né? Arrasou. Eu também quero alguém que ficar fazendo close meu, assim, tipo, tô falando e do nada. Pá! Daqui a pouco eu Adorei. no YouTube, rapaz, aí ó, sendo youtuber. Se eu aprender, eu te explico. Oi, meninas. No vídeo de hoje eu vou ensinar como perder paciência em 1 minuto.
Como é que eu faço agora? Ih, o Bené tem um iPhone, hein? Ele Eu falou do tenho, iPhone sempre pra tive. comprar. Sempre tive. Bené, me patrocina. Hein? Me patrocina, Bené. Pô, aí tá difícil. Tá difícil até de me patrocinar, pô. Pô, mas tu me filmou aqui de bermuda, então. Tô que nem o Cid Moreira, pô. Mas como é que eu mando pra lá? Ih, deu ruim aí, hein? Não, é porque eu fiz o tour aqui pelo... Mas lá no grupo, assim, mas ele faz um negócio meio blogueirinha, Bené. Fala, oi meninas, no vídeo de hoje vou fazer um tour pelo meu estúdio. Pô. Vou mandar para vocês assim mesmo. Vou botar lá no grupo. Bené, você tem que usar tipo um Instagram, assim, virar blogueira. Mas não pode me sacanear, não, né? Nem ficar Não, divulgando esse eu vídeo. não vou. Não, ninguém. Cadê o outro? São 2 grupos, né? Ó, deu o close agora. Distancia o óculos, Bené. Faz um negócio mais tiozão, assim, que tem que dar uma distanciada pra conseguir ler. Pera, eu tô fazendo um negócio aqui, tu tá mandando eu fazer outras coisas, pô. Pronto, já deve estar aí no grupo do WhatsApp. Então é isso. E aí, Fala. como tá a sua vida? Tá tudo na paz? Tudo na paz. Tá melhor que antes. Professor, Fala. eu tinha uma última pergunta, mas não pegou que você Pode já fazer, pode foi fazer. tratar essas coisas aí. É sobre Marx, que ele é visto como materialista e Isso. que eu tava pensando o seguinte, ele é visto como materialista, por exemplo, ele tem a ideia dele lá de materialismo histórico. Isso. Só que o fetichismo, ele não parece nem um pouco materialista, o fetichismo de mercadorias. Ele está pensando a mercadoria como um conceito abstrato mesmo, uma construção abstrata, do que que ele compara com religião, né? Peguei direto do Capital. Não, assim, o materialismo está ligado exatamente à ideia de quê? De que as sociedades, primeiramente, se organizam para produzir, né? Então, a forma como elas se organizam para produzir determina, segundo Marx, toda a estrutura, a infraestrutura, a superestrutura, seja cultural, jurídica, política, né? E isso é uma das coisas que as outras ciências sociais caem de pau no Marx, né? Por esse determinismo, né? Por essa ideia de que a forma de organização da produção seria a determinante, né? A questão do fetichismo é que ele mostra exatamente o quê? Que a forma de organização da produção, ela cria um fetiche para que você não veja, né, que na origem dessa forma de organização da produção está presente a exploração do homem pelo homem, entendeu? Seja antes do capitalismo e durante o capitalismo. Volto a dizer, o capitalismo é uma forma mais sofisticada de manter o que ele chama de exploração de uma classe pela outra dentro do processo produtivo. Então, o que acontece? Você cria, né, uma forma das pessoas verem aquela exploração como algo natural, né? E o fetiche está ligado a isso. Quer dizer, quando você chega no mercado, vamos dizer assim, né, você não está vendo como aquilo foi produzido. Você está discutindo se você quer o iPhone, se você quer um smartphone, se você não quer nenhum dos dois, quer um telefonezinho, né?
enfim, se o teu dinheiro, o que teu dinheiro dá, né? Se você conseguiu um bom emprego, se você não conseguiu. O teu dia a dia esconde, segundo Marx, né, nessa forma de fetiche, esconde tudo que foi determinante para você se encontrar naquela situação. Tanto na situação de renda, né, como na situação de escolher o produtinho ali. Entendeu? Então, assim, se tem alguma relação religiosa, é no sentido de que aquilo que você vê é muito mais fruto da fé do que da organização produtiva, que na verdade é, segundo ele, o determinante. Deu para entender, não? Sim, eu não estava querendo dizer que ele comparando com religião no sentido de que o capital é uma religião, não. Tá? Só que ele usa isso como um exemplo para uma construção social. O Marx Obrigado, é complexo, mas ele é materialista puro, entendeu? Pode ter certeza com relação a isso. O negócio dele é materialismo, é porrada, né? Quando você vai lá naqueles textos do Manifesto, por exemplo, textos mais políticos, ele diz, esse negócio de socialismo utópico, ficar achando que vai conseguir pela via eleitoral, pela via do entendimento, não tem nada disso. É porrada, cortar a cabeça, sumir com... É a revolução, entendeu? É para valer. Porque o cara que está explorando não vai entregar de bandeja a apropriação, né? Então tudo dele é assim, é material, é concreto, né? Não tem muita subjetividade. Pelo contrário, quando ele fala de subjetividade, é a subjetividade dos outros, né, que não enxergam a força da materialidade. Beleza? Então é isso, galera. Até sexta-feira. Tudo de bom aí para vocês. Ô, Bené, seu estúdio tá super legal, eu adorei. Mega produção. Vai melhorar. Tá vai muito melhorar. bom, Bené. Tá Boa noite. incrível. Vai melhorar. Arrasou. Como assim? Não tem como melhorar, não. Tá ótimo. Não, tem. Ô, Bené, vou usar emprestado o seu estúdio para virar blogueira. Pois é. Virar Tem que blogueira virar, é tem mais que virar. complicado, né? Tem que alguém te ouvir, não adianta tu falar, né? A gente ouve. Tem problema, não. Então, O Júnior e a Isa me escutam sempre. Eles Então, prestam atenção nas coisas que eu vira falo. blogueira, personal. Bené, Só não sei Isso, de que eu vou virar blogueira, Bené. Eu não tenho que virar blogueira. Eu não tenho unha, eu não sei me maquiar direito, eu não sei fazer nada. Inventa. joga, nega. E aparece de tudo, entendeu? Eu só sei reclamar, Bené. A única coisa que eu faço direito. Então, mas Por isso isso aí Vira é digital fundamental. influencer de reclamação. De reclamação. Ensina os outros a reclamar com tem mais gente que adora. eficiência. Você vai Vou gente virar adora. o Celso Russomano da reclamação. Isso é bom também. Tudo tem espaço nesse mundo aí, entendeu? Eu tentei criar um Instagram falando sobre política, mas sem ser tipo partidária, né? Porque partidária eu sou no meu Instagram privado, que aí quem quer escutar, escuta. Ninguém é obrigado a ficar escutando o que eu acho. Aí tentei fazer um negócio lá bonitinho, assim, explicar o que era inflação, o que era um monte de coisa. Bené, dá um trabalho infernal fazer isso. Aí eu desisti. Eu falei, ai, não dá. Ah, tava bonitinho. Eu Mas gostei. tem que criar um tema, tem que escrever, tem que revisar. Aí tem que botar no negócio lá no programinha para ficar com design igual.
Aí dá muito trabalho. Eu falei, não tenho tempo para isso. Tenho tempo? Tenho, mas faço? Não faço. Faz? Bené, é muito complicado ser blogueira. Muito. Bené mas se tu vira gosta. blogueiro de digital, de edição. Digital influencer de economia. Quem é que tá falando aí pra eu ser blogueiro? A Isa Sayão. Isabela, E eu, É. liga a câmera aí. Isso aí, galera. Ô, Bené, Até sexta. Às Chega. vezes vou a minha ligar câmera a ela câmera, gente, congela. espera. Hein? Não é a... Às vezes a minha câmera ela congela, não é baixa qualidade da internet, não. É que eu tô fofocando alguma coisa É justo. com a Isa e o Júnior, tá? É. Não acha que eu caguei pra essa aula, não. Eu só Não, tô não. comentando. Eu não esquento a cabeça, não. É porque aqui a gente tem que simular a aula de verdade. Eu sou muito a partir disso. Na aula de verdade, a gente não presta 1000% de atenção. A gente dá uma Ah. comentadinha, faz uma fofocada, entendeu? Isso é Aí fundamental. tem que ter essa experiência. É. Não adianta. A 100%. Giovana não paga o pacote de dados dela, por isso que fica travando. Ela usa da padaria, gente. Isso é Paga esse pacote importante. de dados, Giovana. Paga esse pacote de dados, pelo amor de Deus. Você vai pagar pra mim? Eu aceito Se mil, você mas... passar no concurso que eu pago. Porra, vai demorar então, mano. 5 anos ainda, no mínimo, sem internet. Mas eu pago. Giovana tá Está naquela de anotado, viver no hein? trabalho dos outros, entendeu? Paga pra mim, me patrocina. Ai, eu adoro ser patrocinado. A Giovana tá mendigando Patrocínio. tudo, já mendigou iPhone, tá mendigando internet. É complicado. Gente, é porque eu trabalhei, né? Eu entrei num trabalho e tudo mais, aí não deu muito certo. Aí eu vi como é difícil comprar as coisas, assim, porque, tipo, você trabalha pra caralho, você ganha, tipo, pouco. É, mas Coração, como blogueira, tu vai ganhar bem. Eu vou ganhar mimos, eu não vou ter que gastar com nada. Exatamente, cara. É o mundo perfeito ser blogueira. É. Eu Meu concordo com isso. Só vai, segue na fé. Valeu, galera. Beijo. Beijo, Bené. Tchau. Tchau. Bem. Beijo, Boa Bené. Boa noite. Boa noite. Boa noite.